Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal do Leandro Ramos Instrutor. Hoje, especificamente, vamos tratar do convidado que é Comendador Mastermind. Por que especificamente? Porque normalmente nós fazemos às quartas-feiras esse nosso quadro, né? Onde nós trazemos um comendador numa das nossas turmas do Mastermind Leans. E, especialmente nessa semana, estamos fazendo na sexta-feira. E hoje com um convidado que já vou chamar aqui daqui a pouquinho para que possa estar conosco. Ele é comendador de uma das nossas turmas do Mastermind lá em Macaé. Eu tive a honra de trabalhar quase 7 anos em Macaé, onde eu conheci o grupo Mastermind. E nós desenvolvemos lá várias turmas, participei de diversas turmas. Ao todo, quase que 34 turmas, né? Que algumas turmas eu participei parcialmente em conjunto com outro instrutor Mastermind. Mas que, com muita honra, com muita alegria, e o nosso convidado de hoje, o Sauler Barcelos, ele é comendador de uma das nossas turmas. Aliás, se eu não me engano, a última turma que eu ministrei em Macaé. E quero chamá-lo aqui, já chegou, já está conosco, já está aqui presente. Quero saudar o Mário Sérgio também, que está aí. Obrigado, Mário, pela sua participação aqui junto conosco. Walter Kaltenbach, nosso instrutor Mastermind, diretor para São Paulo e Rio de Janeiro capital. Um abraço, Walter, também. E hoje, o tema do nosso encontro, nós vamos falar sobre atitude mental positiva e como que isso pode se desenvolver no nosso dia a dia, na vida pessoal, profissional. E também vamos destacar 3 leis de Napoleão Hill, com base no testemunho de nosso comendador Mastermind, que estará conosco e participará aqui. E eu já vou chamá-lo aqui. Ele fez a solicitação também e dessa forma a gente vai convidá-lo para que ele possa estar aqui conosco e chegando junto. Pronto, deixa eu visualizar aqui, ok. Já iremos saudá-lo, possível, a estar conosco aqui no nosso amigo Sauler Barcelos, direto da cidade de Macaé, que vai também nos saudar. Olha que maravilha, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Muito boa noite, meu amigo instrutor Mastermind, Sauler Barcelos. Tudo bem, meu querido? Graças a Deus, tudo ótimo, cara. Muito feliz de estar aqui, pela oportunidade, pelo convite. Então, aqui para a gente conseguir contribuir um pouquinho, aprender um pouquinho mais também. Claro, claro. O aprendizado ele é contínuo e aprender sempre é um ganho, né? Eu tenho dito ultimamente que a gente nunca perde na vida, Saulo. A gente sempre ganha. Quando a gente ganha, ganha, certo? Mas quando a gente perde, a gente aprende. E como aprender a ganhar 2 vezes, está tudo certo. A gente está sempre ganhando, né? Que bom, que bom. Saulo, seja bem-vindo ao nosso canal do Leandro Ramos Instrutor. Para quem não me conhece, eu estou falando disso porque tem um público do Sauler que às vezes está chegando pelo Sauler, não me conhece, e daqui a pouco o Sauler também vai se apresentar para o meu público e certamente também passará a conhecê-lo. E Sauler, por que eu digo isso? Nós temos como máxima, quando eu convido os meus amigos, profissionais liberais, profissionais do mercado em si, num dos nossos quadros aqui no canal do Leandro Ramos Instrutor, eu costumo salvar as lives. Só quando dá algum problema que às vezes foge da nossa alçada, que a gente não deixa salvo, como aconteceu semana passada. Mas, em via de regra, nessas 5 semanas que a gente tem feito lives constantemente aqui durante a semana, nesse nosso canal aqui no Instagram, eu tenho deixado as lives salvas. Então, você que, se por acaso não está assistindo agora, pode assistir depois no IGTV, que fica no meu feed, então você vai poder conhecer a mim e conhecer o Sauler também. Vou fazer uma saudação breve aqui, Sauler, para a gente se atentar. Antes de fazer a saudação, Sauler, vamos lá. Deixa eu ver quem que está chegando aqui, para a gente dar uma boa noite. E aí, você também me ajuda a dar uma boa noite pro pessoal, né? Quem é seu convidado para poder estar conosco aqui da melhor maneira possível, né? Então, Walter, já falei, Mário Sérgio também, já deu uma boa noite, Johanna, seja bem-vinda, Patrícia Marques, comendadora Mastermind lá da cidade de Nova Friburgo, obrigado, Patrícia, boa noite também, André Loyola, quem mais, Sauler? Dá uma saudação pro pessoal aí, dá uma boa noite pra galera que tá aí. Tem um pessoal entrando aí que inclusive faz a sessão terapêutica comigo, né? Já faz tratamento comigo. Que então legal. Quero saudar a todos aí. Muito obrigado pela preferência, obrigado pela confiança, né, de sempre. Isso. É um prazer vê-los aqui. Muito obrigado mesmo. Que bom, que bom. Meu nome é Leandro Ramos, eu sou instrutor Mastermind da Fundação Napoleão Hill, que leva o perfume de toda a filosofia de Napoleão Hill para o mundo inteiro, 26 países mundo afora.
aqui no Brasil há mais de 20 anos, e eu tenho a alegria de dirigir o Mastermind aqui para o Noroeste Fluminense há cerca de 3 anos e meio, e a gente desenvolve treinamentos comportamentais, desenvolvendo habilidade de liderança, inteligência interpessoal, comunicação eficaz, com base em Napoleão Hill. E também eu comecei com o Mastermind em Macaé, na cidade de Macaé, onde lá eu pude conhecer o Sauler, que foi um dos nossos alunos, e ele hoje desenvolve também, já tem um trabalho de desenvolvimento, ele vai se apresentar, e nosso ponto de encontro foi dentro de uma sala Mastermind Lince, ao qual eu fui instrutor lá, e aqui em Itaperuna eu tenho a alegria de recebê-lo. Sauler, faça a sua saudação para o nosso público. Meu nome é Sauler Barcelos, eu sou terapeuta sistêmico e analista corporal, trabalho na Equilíbrio Terapia Sistêmica e estou muito honrado mesmo de estar aqui. Leandro Ramos é um querido, é um grande amigo que, além de instrutor, se tornou parte da nossa vida, da nossa família, por conta desses laços afetivos. E realmente é muito bacana a gente conseguir perceber o quanto que as pessoas conseguem cativar. E quando isso acontece, a gente leva para o resto da vida. Então, gratidão enorme, Leandro, por fazer parte da nossa vida, transformar a nossa essência em algum aspecto, principalmente por conta de algumas questões. Você deve se recordar de Virgínia, minha esposa, sim, quando claro. ela era bem tímida, travada, e através da sua amorosidade, a sua liderança, a sua condução, auxiliou demais no nosso desenvolvimento. Muito obrigado. Eu fico grato em ouvir, fico feliz pelo reconhecimento. Isso isso complementa ainda mais o nosso propósito de vida, de desenvolver o potencial de vida das pessoas, através hoje da ferramenta do Mastermind Lince, mas pela essência, né? Primeiramente, nós somos filhos de Deus, né? Gosto muito de falar isso. Somos imagem e semelhança do Criador, e toda vez que a gente transborda o amor dele, fazendo da melhor maneira o nosso ofício, o cumprimento entre as pessoas, o olhar, cada situação que a gente vivencia no dia a dia, colocando o amor, que é o próprio Deus, a gente acaba refletindo a imagem, porque nós somos imagem e semelhança dele. E aí, onde há amor, as coisas acontecem da melhor maneira possível. E a alegria imensa foi poder conhecer a sua família, né? Quando eu digo isso, que você e Virgínia fizeram um treinamento juntos dentro da sala de treinamento, né? E depois com uma visão mastermind, já com um nome caracterizado, chamado Luma, nossa! E depois veio para complementar. E assim, quando o Saulo diz que a gente é próximo da família, não é? Hoje não estamos tão próximos fisicamente, devido à distância de cidade, mas a alma se encontra e o espírito também se alegra nesse propósito. Então, quando eu vejo uma foto da família agora com a Luna, ouço o áudio dela quando está conversando, ou qualquer postagem que vocês façam, que vocês fazem, eu me sinto feliz também. Isso é muito bom. Isso faz parte da atitude mental positiva, né? Que é a base do nosso bate-papo de hoje. Antes de até entrar aqui, saudar que essas pessoas que estão chegando. Seja bem-vindo aí, Jota Duarte, Sueli, obrigado, Sueli, pela presença. Ângela Badini, seja bem-vindo. Daniel também, sempre conosco. Johanna, já falei. Valquíria, um abraço. Um abraço. Patrícia, tudo bem? Gente, vamos lá. Hoje o tema é muito bom, é muito legal. A gente tem como premissa aqui no nosso canal trazer o comendador, porque o comendador é aquele que recebeu a honraria de emprestar o seu nome e muito mais, ser o responsável pela batuta daquela turma. Ele foi reconhecido pelo desenvolvimento, pela liderança, por tudo aquilo que vivenciou pela turma, através de voto. Mas essa percepção ela não aconteceu num dia, né? Aconteceu ao longo de 3 meses. E o Sauler recebeu o título de Comendador Mastermind, o líder do grupo. Por isso que hoje ele está como meu convidado comendador para falar sobre as leis do êxito, que ele tem mais vivenciado, que tem colocado em prática, e como que a gente pode transbordar isso aqui, né? Contribuindo para você que está nos ouvindo, você que nos conhece. Então, hoje o Sauler vai falar não só sobre a atitude mental positiva, que tem a ver com o trabalho dele também, é um terapeuta do corpo, do comportamento, da alma, é um evangelista também, uma pessoa que leva o evangelho de Cristo para a vida, e não só para a vida pessoal, mas para a vida num todo. Então, a gente se reconhece também nesse sentido de levar o evangelho da melhor maneira possível pela nossa vida. Então, nesse sentido, Sauler, quero saber de você o seguinte: a atitude mental positiva que Napoleão Hill diz para nós, ela começa, de fato, na nossa cabeça, no nosso pensar. Então, o pensar, o sentir, o agir, o transbordar,
Então, se tudo começa com um pensamento, e não é só uma atitude, não é só uma atividade neural, mas o pensamento junto com o sentimento, o pensamento elevado à alma, elevado ao espírito, e faz assim o pensamento ganhar uma profundidade muito maior que simplesmente, pensei no limão. Não é isso. É você visualizar a vida, é você sentir a vida e você agir conforme aquilo que você coloca na mente. A gente até costuma brincar nos treinamentos Mastermind, né? Que existe o jogo que é jogado na mente e o jogo que é jogado no campo, fazendo aqui uma alusão aos esportes coletivos, né? Então, quando a gente começa no jogo na mente, com atitude mental positiva, visualizando os cenários, as jogadas, sentindo que vai dar certo, sentindo, é como se você tivesse presta atenção, para você que está chegando conosco agora, é como se você estivesse no vestiário aquecendo, junto com o seu time, já visualizando a torcida. Hoje, ainda mais, tem que visualizar a torcida na mente mesmo. Não pode, né, infelizmente, ainda não pode estar nos estádios, mas daqui a pouco volta, se Deus quiser. Mas visualizar a alegria da torcida, visualizar você fazendo as jogadas, você executando exatamente aquilo que você treinou, a satisfação das coisas estarem dando certo, a alegria de ver o movimento dando certo, de você fazendo gol, de você comemorando, o seu time vencendo, e tudo aquilo que foi pensado junto no treino, foi executado no treino, sendo executado no campo. Mas você imagina isso tudo, você no vestiário, pensando, se concentrando. Essa é a atitude mental positiva, uma das atitudes. Com base nisso, meu amigo Sandro, uma breve introdução para que você possa dar o seu show. Qual a importância dessa atitude mental positiva hoje, meu nobre, para a sua vida pessoal e também para a sua vida profissional? Contribui conosco. Claro. A atitude mental positiva, na verdade, eu falo muito isso durante até o processo terapêutico pelo seguinte: tudo que a gente pensa, a gente cria. Então, se você parar e de repente começar a pensar numa imagem, pensar numa cena, pensar numa pessoa, pensar em algum tipo de movimento, isso faz com que você tenha uma vivência daquele processo. E é interessantíssimo pelo seguinte, Leandro. Quando a gente, de repente, para e começa a pensar em alguma coisa, esse pensamento gera um sentimento em nós. Exemplo, se de repente eu vou aqui, a gente vai fazer essa live, e eu começo a pensar, caraca, meu Deus, olha, vai dar errado, vai ficar complicado, de repente eu vou ficar gaguejando, pode ser que trave, Deus que me livre, tomara que não, mas de repente vai travar e tudo, tipo, eu já começo a ficar com uma sensação, um sentimento condizente com o meu pensamento. E qual vai ser o sentimento? Um sentimento de temor, um sentimento de receio, um sentimento de pavor, um sentimento de quase pânico, se porventura isso de fato acontecer. Então eu comecei a pensar, isso gerou um sentimento. E o pior é que esse processo natural de gerar o sentimento, quando chega nesse estágio de gerar o sentimento, Leandro, você começa a ter cada vez mais sensações intensas em você, você começa a vivenciar um processo que isso se torna uma crença. E que tipo de crença é essa? Que de fato vai acontecer. E aí sabe o que acontece? Quando chega nesse âmbito da crença, Leandro, simplesmente as coisas acontecem, você já não consegue mais dominar. O seu pensamento gerou um sentimento, o seu sentimento gerou uma crença, e qual é o resultado automático? De repente você chega todo cheio de medo, fica gaguejando, de repente você vai e fica num pânico, até de repente desmarca o compromisso que você tem. Quantas vezes você de repente meio que auto-sabotagem por conta de uma relação que você criou devido a um pensamento que gerou um sentimento e a crença de que realmente ia dar errado? Nossa, eu não vou passar na prova. Começa todo o processo. Daqui a pouco você, quer saber? Não vou não. Ah, tô cansado. Ih, não, vai ter muita gente. Você começa a entrar com desculpas ou argumentos para refutar aquilo que você tem que fazer. Só que isso também acontece no contrário. Se você chega e fala, cara, eu vou dar o meu melhor, eu vou conseguir ser um cara que eu vou ser o melhor possível, eu vou colocar ali o meu amor, meu coração, eu vou falar com alma, eu vou falar verdadeiramente, transmitindo tudo que eu posso vir a contribuir, sendo uma ferramenta positiva e deixar o restante fluir. O sentimento é o seguinte, eu tiro o peso
de que agora eu me coloco como uma ferramenta, auxílio para o próximo e vou dar o meu melhor. Se eu vou dar o meu melhor, chegando com esse sentimento de realmente uma entrega, quando a gente inicia, o automático é justamente eu conseguir colocar aqui o melhor que eu posso. Existem várias construções, mas eu acredito que deu para captar aí. Certo, e tanto deu que a participação do público já está acontecendo aqui, para a gente poder ver. A Patrícia já confirmou aí, uau, certíssimo, penso exatamente isso. E a gente vai brincando, né? Quando eu digo brincando, porque a forma mais interessante de gravar na mente é quando a gente leva a alegria, né? A alegria, ela faz parte das pessoas que têm uma atitude mental positiva. O senso de humor, a personalidade agradável, a forma de encarar a vida, né? Essa semana, num dos grupos que eu tenho de WhatsApp, grupos como Alunos Mastermind, alguns amigos mais próximos, grupos de estudo online que a gente tem feito, eu recebi um vídeo de uma... Eu penso que esse vídeo viralizou o país nessa semana, acredito eu. Acredito que aquilo que a gente recebe geralmente já está num processo de caminho, né? A internet é muito interessante por conta disso, né? Talvez em 4, 5 horas percorra... 4, 5 horas, em 2 horas percorra o país inteiro, quiçá mundo, dependendo da popularidade. E o vídeo era de uma pessoa, eu penso que uma atriz que ela estava ali interpretando a simplicidade do otimista e do pessimista. Então, como que isso se reflete na verbalização? Quem viu esse vídeo aí, se quiser dar um joinha, fala assim, eu assisti esse vídeo, e fala como que é fácil perceber um pessimista e fácil perceber um otimista. Como que percebe isso na linguagem, né? Percebendo o pessimista. Quando ele vai falar alguma coisa, ele fala primeiro no positivo. Por exemplo, a questão do tempo. Vamos imaginar que está chovendo. Ele fala assim, a chuva é uma bênção, mas também é um tormento tremendo quando chega na minha rua e alaga tudo, eu não consigo entrar em casa. Essa é a percepção do pessimista. Primeiro ele dá uma dose positiva daquela informação. Daqui a pouco ele vem com, de fato, a crença, que o Saulo estava dizendo, que a crença maior vem por último. E como que é o otimista? O otimista ele fala assim, às vezes a chuva, para algumas pessoas, pode levar a algum tipo de transtorno. Mas a chuva é uma bênção para a alimentação, é uma bênção para poder amenizar a temperatura como está no calor. A gente pode reter a água, pode aproveitar a água para tantas coisas que a chuva traz como benefício. É a linguagem da crença, olha só, da crença. A crença está aqui, mas ela se reflete aqui. Então é o seguinte, a linguagem vai refletir aquilo que a cabeça está pensando. E na palavra fala que a boca fala do que o coração está cheio, né? E aí a gente pode linkar a cabeça e o coração, que é o raciocínio e o sentimento. Então é a alma junto no corpo ali, transbordando aquilo que a gente acredita. Acredita com a cabeça, mas mais que acreditar com a cabeça, é acreditar com o coração. Quando faz a conexão do intelecto com o sentimento, aí a gente verbaliza. Eu só estava falando, estava me lembrando, né? Como que a gente constrói hábitos que legitimam as nossas crenças, né? A partir do momento que a gente começa falando, nossa, que interessante, né? A gente vai reproduzindo aquilo que a gente acredita e a gente vai transformando em hábitos. E tem bons hábitos e tem maus hábitos, né? E assim a gente vai discorrendo. Esse papo é bom demais, né? Eu quero entrar com você, Sauler, dentro daquilo que a gente tem como base aqui na nossa live com os comendadores, que já começamos com a atitude mental positiva, que a gente pode linkar com a sexta lei, que vem, sim, como que a mente, né, o uso adequado da mente, eu sempre atrelo a atitude mental positiva, porque o seu trabalho também é um trabalho de trabalhar a mente, trabalhar o corpo, trabalhar o ser humano num todo. Penso que você trabalha os 3 céus, né, que a gente pode dizer, né? O céu, que é o espírito, o terceiro céu, que é o máximo, a perfeição divina, onde tudo acontece, onde tudo é perfeito. O segundo céu, que é a alma, que é a mente, onde a gente consegue fazer essa conexão. E o terceiro céu, que é o corpo, que a gente está vivendo aqui também, nesse inteirinho. Voltando para as leis do êxito Napoleão Hill, ampliando um pouco mais, antes de entrar, eu quero ver aqui que eu fiz uma pergunta e o pessoal respondeu. Não posso deixar nossos participantes aqui sem dar a devida atenção. Alessandra, seja bem-vinda. Ângela Badini também, mais uma vez. Patrick, obrigado. Patrick Barcelos é seu parente, Sauler? Sim, sim.
Aproveitando aí, mandando um abraço para toda a família lá do Espírito Santo. Obrigado, Patrick, por estar aqui. Capixaba, adoro. Tô aqui pertinho, tô aqui. Hoje eu tô em Italva, né? Então Italva é pertinho do Espírito Santo, rapidinho a gente chega lá. Qual vídeo, Leandro? Eu vou mandar um vídeo depois. Eu vou colocar, assim, a Patrícia, eu mando para você ou no seu particular ou no grupo lá. Eu me comprometo aqui em distribuir o vídeo com vocês, tá? Sauler, das leis do êxito de Napoleão Hill, hoje, eu vou pedir que você cite 3. Não precisa citar as 3 no primeiro momento, não. Cite uma e diga qual a importância dela para você hoje, que você está utilizando, que você tem tido resultados. Dá um exemplo aí de resultados que você está tendo e compartilhe uma dica conosco. Uma das leis de Napoleão Hill para você é tão importante. A primeira, eu acredito que seja justo o objetivo principal bem definido. Já começou com o número 1, né? Se você não sabe aonde chegar, qualquer lugar é lugar, Leandro. Fato. E esse é um ponto muito importante. Se você consegue planejar qual é o lugar que você quer ir, isso faz com que você comece a se sentir cada vez mais motivado, instigado a criar planejamentos para traçar essa rota, caminhar pelo percurso até chegar no local. E aí eu coloco até mesmo o que aconteceu na minha vida. Eu sempre tive, Leandro, uma vontade muito grande de trabalhar ajudando as pessoas. Só que eu ficava assim, rapaz, mas como é que eu ganho dinheiro ajudando as pessoas? Então eu trabalhava, sempre fui um cara que vestia muita camisa, que trabalhava pra caramba, conseguia promoções, mas sempre faltava alguma coisa. E eu ficava, caramba, o que eu faço? Como eu posso plenamente me sentir ajudando os outros e ganhar dinheiro ao mesmo tempo, né? E através de um atendimento terapêutico que eu estava tendo, né, de um terapeuta, amigo meu, que se tornou meu mentor, ele falou, Sauler, fazendo cruzamento, né, de todas as informações, ele falou, cara, você é um terapeuta, só que você precisa se formar para realmente atuar. Tudo que você sempre gostou em todos os lugares por qual você passou foi justamente ajudar as pessoas. E aqui, eu te digo, eu sou plenamente feliz porque eu trabalho também por esse motivo. E quando eu consegui perceber que o meu objetivo principal era justamente ajudar as pessoas, eu comecei a linkar, cara, o que eu vou fazer para conseguir trabalhar com isso? E eu vou te dizer, Leandro, o Mastermind foi um ponto também muito ímpar para conseguir me nortear para o que fazer. Através da atitude mental, através da liderança, do pensamento positivo, de tudo que realmente o curso pôde me proporcionar e para minha família, isso ampliou ainda mais a minha visão e eu falei, cara, é isso que eu quero. A princípio eu falei, eu quero ser um instrutor, só que a minha missão é um tanto quanto diferente. E é nesse ponto que eu venho vendo cada vez mais e obviamente vim num processo de formação para hoje estar plenamente feliz fazendo o que eu faço. E aí eu coloco aqui a dica de nós conseguirmos analisar o que vibra o nosso coração. De verdade, Leandro, hoje eu trabalho cerca de 8 horas da manhã até mais ou menos umas 22 horas. São cerca de 7 a 8 atendimentos por dia. Eu fico muito desgastado fisicamente? Fico. Só que pelo fato de eu estar na minha missão de vida, pelo fato de eu fazer o que vibra o meu coração, pelo fato de eu fazer realmente aquilo que eu amo, eu me reabasteço. Energeticamente eu fico suprido. E isso me dá uma gana, uma vontade, uma energia que me permite passar por essa jornada exaustiva, que realmente de 8 às 22 é muita coisa, mas ainda assim eu não sinto, de coração, eu não sinto como eu sentiria se eu trabalhasse com algum outro tipo de atividade e até uma carga menor. E esse é o ponto que eu quero deixar de reflexão. O que vibra o seu coração? Você se sente plenamente feliz no que você faz? Analise o seu íntimo. Consiga perceber o que realmente faz diferença para você. E isso vai fazer toda a diferença na sua caminhada e em como você vai se entregar e se permitir para fazer a sua atividade. Olha, pessoal, olha só. Riquíssimo, riquíssimo o conteúdo, riquíssimo também o exemplo e riquíssimo a dica. Só complementar porque assim, para a gente ampliar, é sempre bom a gente cruzar as ideias aqui. Você que está participando conosco, está gostando da live? Está gostando da participação do Sauler? Está gostando do que ele está dizendo? Se você está gostando aí,
Dá um joinha, dá um joinha. Eu até fixei a primeira lei que ele colocou aí, o objetivo principal bem definido, saber exatamente onde você quer chegar. E aí a dica do Saulo, para mim, foi fantástica a dica, porque assim, primeiro que ele, além de ser leitor de Napoleão Hill, fez treinamento conosco a respeito de Napoleão Hill e reflete isso no dia a dia. Agora, a dica mais interessante que ele deu aqui para mim, no meu ponto de vista, quero até replicar aqui para você e com você, é o seguinte: é você entender dentro de você aquilo que faz sentido, aquilo que vibra de fato em você. Então, você que está dando joinha aí, valeu a pena essa dica? Ó, para mim, eu vou dar até mais joinha aqui, porque valeu demais essa dica. Vou dar joinha aqui agora, sabe? Dá joinha, pronto. Ó. Tô dando esse joinha também, junto com você. Por que estou dizendo isso, gente? Porque, assim, parece muito bobo e não é. É simples, porque todas as verdades são simples. Você já cansou de ouvir, e eu também, que fala assim, fazer o que você sonha nem sempre dá a quantidade de dinheiro que você quer ou que você precisa. Já ouviu isso, Saulo? Muita coisa. Eu já cansei de ouvir. Agora é o seguinte, eu não conheço ninguém que seja realizado profissionalmente, que ama aquilo que faz, que esteja, de fato, sem trabalhar. Entendemos isso? Quando Napoleão Hill citou lá de você fazer exatamente aquilo que você ama, é porque assim, é a partir do desabrochar de dentro para fora, é enxergar dentro de você as coisas que você tem afinidade de fazer, que você, sem você perceber, você investe tempo e você vai trabalhar em cima disso. Mas, Leandro, eu preciso me sustentar? Claro que precisa. Eu não sei se você lembra, quem não leu o livro Pai Rico e Pai Pobre, ele é muito interessante a respeito disso e fala sobre duas realidades dos pais. Um que tinha um trabalho fixo, uma coisa limitada, e o outro que, na sua imaginação, empreendia e fazia as coisas acontecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque descobrir aquilo que você gosta de fazer, necessariamente não tem que abandonar o que você já faz hoje. Mas, paralelamente, você pode ir... Porque uma coisa... E o Saulo falou a palavra assim... Vai nutrir dentro de você a energia para poder fazer as coisas acontecerem. Uau, Saulo, obrigado pela dica. E essa dica é de olha para dentro e vê aquilo que vibra com muita paixão, muito amor dentro de você. E aqui não é um papo utópico, não é um papo bobinho. Não é isso, não. Começa a perceber, conhece-te a ti mesmo. Olha para dentro de você e observa aquilo que faz você vibrar. Saulo falou que a questão da terapia dele, né, que já vivia esse processo terapêutico, e como converter isso? Me reconheci em você, Saulo. Há 10 anos atrás, quando eu conheci o Mastermind na oportunidade, quando eu fui conversar com a Regina Araújo a respeito dessa carreira, desse trajeto, eu virei para ela e falei assim, mas acontecem algumas coisas comigo desde a adolescência que eu não consigo entender e às vezes me assusta. E aí eu citei para ela numa oportunidade, já contando nossos causos aqui, o bom é contar causa também, né? É que se eu pegasse um ônibus de Itápolis para o Rio, sentasse do lado de alguém, não demorava mais do que 15 minutos. E às vezes eu só precisava falar assim, oi, boa tarde, tudo bem? Essa era a única fala. Daqui a pouco, 10, 15 minutos depois, a pessoa já estava falando da vida dela e a coisa ia acontecendo. Eu ficava, meu Deus, mas eu não perguntei isso. Mas por que isso acontece? E assim, cara, quantas e quantas vezes isso aconteceu? Conversa com amigos na adolescência, depois... essa disposição em poder ouvir, e nessa de poder ouvir, dar um conselho, às vezes você não saiu para aquilo, mas acontecia. Eu também tinha essa dificuldade. Como converter isso? E aí eu tinha uma crença negativa, eu tinha uma atitude mental negativa em relação a isso. Na minha cabeça, por algum motivo, eu não conseguia entender que esse talento, esse dom poderia ser convertido em ganhar dinheiro. Na verdade, eu tinha uma crença a respeito de dinheiro totalmente negativa, né? E eu não linkava isso. Eu falei, por que não traduzir isso num exercício, num ofício? Para quantas pessoas você pode auxiliar em poder ter uma potencialização de vida se você colocar isso para fora e poder trabalhar com isso? Aí eu falei assim, uau, é isso aí, virou. Obrigado, Saulo, por trazer isso, me fez lembrar também. E eu quero perguntar a você, que está participando conosco, Saulo, desculpa estar pegando seu tempo aqui, meu amigo. Nada, que isso. Relaxa.
Como diz aquele. Tinha um seriado antigo na TV, não sei se era o Cacete Planeta ou algum outro programa desse. Me empolguei-me. Me empolguei-me aqui e fui. Quero saudar a Tranquilo. galera que está chegando aqui. É porque o conteúdo é tão. Quando o conteúdo é bom, a gente conecta as mentes e a coisa acontece. André, seja bem-vindo também. Sueli está dando joinha, que bom. Patrick está fazendo assim. Clébio Pires esteve comigo ontem. O Clébio, aluno Mastermind, participou da live comigo ontem. Um abraço, Clébio. Tamo junto. Sauler, você citou o objetivo principal bem definido como a segunda lei para você. Aliás, a primeira lei é a primeira Não, lei primeira. da regra de Isso. Napoleão Hill, que hoje você tem vivenciado, que é importante. Fala para mim, a próxima lei, nós já estamos aqui em meia hora, passa muito rápido. Próxima lei, que para você é bem interessante também. A segunda lei que eu escolhi para comentar aqui é justamente fazer ao outro o que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Em outras palavras, Regra eu de utilizei ouro. como segunda regra de ouro. E por que que eu falei isso? Por que que eu escolhi essa? Isso faz toda a diferença no meu processo terapêutico. Porque a partir do momento que eu quero que o outro receba aquilo que eu gostaria de receber, eu faço uma coisa muito interessante, que é expandir a minha empatia e me colocar no lugar de quem está sendo atendido. O que vai fazer diferença para ele? Como que realmente esse processo pode se tornar diferenciado? Como pode se tornar mais efetivo? Porque existem 3 pilares que eu particularmente falo muito, Leandro, que é o seguinte: conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento, ele é basilar. Só que ele representa 15% do processo para você conseguir resultados efetivos que você deseja. 85% está entre habilidade e atitude. E por conta desse conhecimento que eu tenho, eu falei, cara, alguma coisa está fora de lugar. Porque se ficar somente durante a sessão, por mais que seja maravilhoso, por mais que faça todo sentido, ainda assim é conhecimento. Representa 15%. Não. Eu quero impactar vidas. Eu quero ajudar essas pessoas a saírem do momento tão trevoso, de dor tão intensa, para que elas consigam atingir, assumir as rédeas das suas vidas e conseguir viver na plenitude ao qual elas têm destinado para elas. Que todos nós temos, eu tenho convicção disso, Leandro. Todos nós temos a plenitude destinada para a gente viver. O problema é que às vezes a gente vai tropeçando e os caminhos vão se fechando, não porque nada dá certo, é porque a gente não consegue aguçar a nossa visão para perceber que aquele caminho não é interessante. E assim aconteceu durante toda a minha vida. Eu consegui até progressão, mas nunca a plenitude acontecia. E hoje eu entendo plenamente o porquê. Porque agora eu estou vivendo muito mais na abundância, porque agora eu estou na minha missão. Então, por conta disso, de me colocar no lugar do outro, Leandro, eu criei uma metodologia de como se fossem exercícios, ao ponto eu indico às pessoas, devido a uma facilidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro, analisar e verificar os caminhos bons a serem percorridos, eu crio exercícios para que essa sessão não termine quando a gente acaba, e sim se propague durante toda a semana até a próxima, através de algumas aptitudes condizentes com novas habilidades que vão surgindo. Então eu peguei aquelas 2 outras colunas. Pô, Sauler, mas isso daí deve ser um pouco complicado, né? Não, porque é tudo gradativo. E eu sempre coloco dentro das possibilidades que a pessoa consegue realmente cumprir. Mas eu ainda via que faltava alguma coisa, Leandro. E aí eu comecei a criar grupos específicos para cada pessoa que é atendida por mim conseguir ter um suporte mais direto. Imagina o seguinte, nós estamos fazendo um processo terapêutico, Leandro. Você fica muito bem depois da nossa sessão. Tipo, caraca, Sauler, olha, foi top, tô hiper equilibrado, tá muito bacana. Equilibrado não é trocadilho, porque realmente, né, equilíbrio. E aí, dentro dessa realidade, você chega e no dia seguinte, você tem um problemão. E esse problemão te deixa numa crise de ansiedade, ou então muito conturbado, que só vai aumentar porque só vai ter sessão comigo daqui a uma semana. E aí, justamente, a válvula de escape, que é me colocar no lugar do outro e criar esse grupo onde fica somente a pessoa e eu, para que ela possa me acionar, faz também muita diferença no processo terapêutico. Então, a regra de ouro faz total diferença na minha vida e na vida das pessoas que eu venho atender. E se você pudesse dar uma dica, claro, lógico, você pode. Qual dica você dá para que a gente possa vivenciar ainda mais a regra de ouro? Não só pela sua experiência, mas assim,
coisas simples do dia a dia. Como eu posso fazer para vivenciar ainda mais a regra de ouro no meu dia a dia, dentro de casa, na rua, para quem pode sair, deve sair no caso de trabalho, por causa do momento que está vivendo? Qual dica você pode contribuir conosco, Sauler? Perfeito, Leandro. Eu acredito que, como eu sempre digo, nada acontece por acaso. E aonde tem a dificuldade, tem a oportunidade. Aonde tem a dor, surge também o recurso. Nós estamos vivendo num período de recolhimento social, onde a gente está tendo que ser imposto a viver com os nossos familiares. Nossa, forte isso, né? Imposto a viver com os nossos familiares. O que eu atendia de pessoas que reclamavam para mim, Sauler, nossa, eu trabalho demais, eu não tenho tempo para minha família. E hoje é justamente isso que está sendo proporcionado. Se nós focarmos em alguma coisa, inevitavelmente isso cresce. E aí é uma frase que eu utilizo demais. Tudo que a gente foca, cresce. Se você focar que, caramba, eu não tenho mais nenhum espaço aqui na minha casa, eu não tenho mais intimidade, eu não tenho mais privacidade, nossa, eu não consigo ir mais para as baladas. Inevitavelmente, isso está acontecendo. Porém, lembra qual é o objetivo principal? Qual era o objetivo de você fazer terapia antes? Era para você conseguir ter mais contato com a sua família. Tem um relato de um homem que eu atendo lá do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que ele fala, Sauler, eu nunca vivi um aperto financeiro tão grande. Não estou aqui na miséria nem nada, mas eu estou realmente apertado. Mas eu nunca estive tão próximo dos meus 3 filhos como eu estou hoje. E esse não é o único relato. Então, quando você começa a vivenciar com os seus, com as pessoas, faça pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Respeite o espaço do outro. Abrace mais, sabendo que ele, de repente, está numa necessidade de receber. Se a gente se tornar mais empático, a vida transforma. Quanto mais a gente avança em conseguir lidar com o outro, entender o outro, perceber o outro, isso faz com que a gente também receba benefícios. Às vezes as pessoas ficam muito assim, então eu tenho que me anular, Sauler, para conseguir viver melhor com o outro? Eu digo sempre o seguinte, Leandro, o certo e errado é tudo uma questão de ponto de vista. Analise o benefício e o malefício. Se você continuar agindo do jeito que você está agindo, está te trazendo mais benefício ou malefício? Para conseguir mais benefícios, vale a pena fazer diferente? E é justamente por isso que eu digo, quando a gente muda, o nosso mundo muda. E, Sauler, que interessante você falar sobre isso, é porque você conseguiu, nesse bate-papo sobre a segunda lei que você trouxe como relevante de Napoleão Hill para o dia a dia, que é a regra de ouro, fazer o link com as outras leis também. Nós começamos a falar de atitude mental positiva, depois migramos para o objetivo principal bem definido e estamos agora na regra de ouro. E o mais importante disso tudo, que essa comunicação interna primeiro conosco, ela é importantíssima. Saber aquilo que a gente gosta, saber o que nós queremos buscar, saber o que vibra melhor dentro de nós, que faz sentido para a gente, que dá aquela energia para poder buscar aquilo que a gente quer. E depois, no contato com outras pessoas, entender também que as outras pessoas estão nesse processo. Então, quando você diz aí sobre os familiares nesse momento de pandemia, esse contato ainda mais extremo, que evidencia não só benefícios, mas também malefícios, quando a gente faz esse esforço de olhar para dentro e perceber que ao olhar o outro também tem o direito de vivenciar as mazelas e também os benefícios, a gente começa a entender melhor. E aí, ao se colocar no lugar do outro, a gente se conecta mais com as pessoas. Então, sim, gostei da dica nesse sentido de também perceber o outro para se conectar e comunicar melhor com ele. E é um desafio. Ontem eu falava com o Cleber Pires, pastor Cleber Pires também, que participou conosco, e ele citava algo que eu também estou acompanhando ao longo dessa semana. Infelizmente, subiu o número de divórcios no país inteiro, por conta dessa questão do convívio mais próximo, evidenciou diversas situações mais claras de defeitos e as pessoas não tendo equilíbrio emocional ou não estão tão imbuídos no objetivo principal, sucumbiram em relação ao cônjuge. E aí, o que a gente pode observar? Que os defeitos falaram mais alto do que as virtudes. Estou falando de uma maneira superficial aqui. Mas o que isso evidencia? Porque precisou uma pandemia para deixar a gente mais próximo, para perceber o que fazia sentido ou não fazia sentido. E muitas das vezes o egoísmo deixa a gente cego para compreender que o outro também
tem mazelas e tem dificuldades. Então, ao nos colocar no lugar da outra pessoa, entender, conectar com aquilo que é bom e entender que o outro também tem o direito de poder desenvolver, melhorar a si próprio e, consequentemente, melhorar o convívio. Mais uma vez, obrigado. A gente está conectando essas ideias aqui. Eu vou aproveitar para saudar o pessoal que está participando conosco. E é muito bom, né? E sabe, a quem você quiser ir saudar, eu quero saudar a Milena Fernandes, instrutora Mastermind lá de Nova Friburgo, Luiz Vicente casado com Milena, meu irmão gêmeo. Luiz é francão, alto, eu negão, né? Irmão gêmeo, para quem não está entendendo nada aqui, nós fomos formados juntos na instrução do Mastermind, lá no ano de 2011, nos formamos juntos. Luiz, se você tiver aí ainda, eu vou confirmar a data, 18 de novembro de 2011, aquele domingo que o IA tremeu. Você vai lembrar bem disso, porque o negão aqui, o leão rugiu, meu nobre, e aí o IA tremeu, você sabe disso. Uma saudação especial para o Luiz Vicente aí, que está chegando conosco. Também a Gisele, participando com a gente também. Tati, seja bem-vinda, Tati, direto de Macaé. Meu primo Marcelo Duque, um abraço. Adriana Delbach, um abraço também. Samuel Barcelos, Samu Barcelos, quem é? Sabe? Meu primo também. Pronto. Na verdade, eu tô aqui cheio de família. Eu tô com um irmão lá do Nordeste, de Juazeiro do Norte. Tô com o Samuel também, do Espírito Santo. Josi, uma amiga pessoal muito querida do Rio de Janeiro. E, ó, eu tô com moral, hein, Leandro? Até minha sogra tá aqui, ó. Se a sogra tá, meu amigo. Tá certo. Um abraço especial pra sogra. Sogra é segunda mãe, gente. Não pode... olha a regra de ouro, se colocar no lugar. Se você fala mal da sogra, se coloca no lugar dela, entendeu? Um abraço para todas as sogras do Brasil e do mundo que podem nos assistir por aqui. Um abraço a todo mundo que está participando com a gente. Tá gostando da live, gente? Ó, tá maravilhoso. Dá o joinha aí, dá o joinha. Quiser fazer uma pergunta, pode fazer. A Josi está dizendo assim, prestigiar. A sogra é a Josi, Saulo? Não. A Josi é uma amiga pessoal, esposa do meu mentor, que é o Anderson. Ele realmente é um cara totalmente diferenciado e me norteou muito para esse caminho que hoje eu venho adotar e me deixa tão pleno, tão feliz. Que bom, que bom. Eu fico feliz também, Saulo, com você falando sobre conhecimento, habilidades e atitudes, que muitas das vezes nós tratamos sobre isso no Mastermind, treinamento Mastermind Lins. E eu lembro das suas participações, o quanto que você foi absorvendo e colocando isso em prática durante o treinamento, que é a proposta nossa, né? Nós trabalhamos com desenvolvimento de habilidades. Não é curso, é treinamento. O curso é online, a gente pode fazer cursos online. Aliás, nós já temos, hein? Em breve, curso de gerenciamento de crises. Gerenciamento de crise está saindo fresquinho aí para quem é Mastermind, quem não é também. 8 horas de gerenciamento de crise, um curso online maravilhoso. O curso é informação, a gente vai colocar o conhecimento a seu dispor. Agora, na sala de treinamento, no módulo vivencial, a gente trabalha, desenvolve, treina, utiliza a técnica, volta e o conhecimento, a habilidade e atitude fica linkado, sabe? Obrigado por citar isso também. Eu gostaria de fazer um complemento, cara, que faz toda a diferença no processo terapêutico que eu trabalho, que é o seguinte, essa parte de conhecer o outro, né? Conhecer a si mesmo. A análise corporal, Leandro, é uma ferramenta extremamente poderosa. Corpo e mente são uma coisa só. E a partir do momento que você tem a sua mente linkada com o seu corpo, literalmente eu consigo ver como a pessoa funciona através do formato do corpo dela. Então, olha só quanto que isso é fabuloso. Você chegar perto de uma pessoa e através do formato do corpo dela, você saber que ela não é muito de abraços. Então, você respeitar o espaço dela e você estender a mão para conseguir apertar. Você, de repente, vê o outro, que o outro já é muito mais expansivo, ele tem necessidade de se sentir preenchido. Você vai e, com todo respeito e tudo, você vai e abraça, dando aquilo que realmente ele necessita. Então, assim, eu estou colocando de formas bem simples, mas isso, na particularidade, faz toda a diferença. Pais que não respeitam seus filhos, que vivem trancados no quarto. Cara, de repente, ele não está com nenhum problema. Eu atendo, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma filha de 10 anos, que ela funciona justamente assim. Ela tem a necessidade, pelo como ela é formada, ela tem a necessidade de ter o espaço dela. E a partir do momento que você, mesmo sem esse conhecimento, você respeita o espaço do outro, você já não fica tão brigando, batendo e falando, pô, que absurdo, você não vem, não fica aqui conosco. E eu fiz uma pergunta que, como a gente fala muito, né, no Mastermind, a gente vai na jugular.
Aham. Você já percebeu que ela também se isola, não somente quando ela está irritada, quando ela também está feliz? Ela, caramba, é verdade. Pois é, você funciona de uma forma diferente dela. Ela funciona assim. Isso é natural dela. Não é que ela está triste, não é que ela está irritada. Até quando ela está feliz, ela também tem a necessidade de ter o espaço dela, de se desconectar do mundo real e se conectar no mundo que é o mundo dela particular. Quem é desse traço vai conseguir entender. Eu gosto de fazer até uma alusão do seguinte, Leandro. Você pode comprar uma máquina e você não ler o manual de instrução. E você começar a tentar operar. E de repente você começa a operar a máquina e tudo, até funciona. Mas você de repente acha o manual de instrução e você começa a ler e você fala, caraca, isso daqui que eu estou fazendo, cara, não tem nada a ver, é totalmente errado. Isso daqui até que tem algum sentido, isso daqui eu estava fazendo certinho, caramba, que bom. E quando você entende como essa máquina funciona, tudo começa a fluir muito melhor. Isso não é diferente conosco, gente. A diferença é que nós não temos esse manual de instruções com tanta facilidade. Mas quando nós compreendemos como é o nosso funcionamento, a gente atinge todo o nosso potencial. Saibam de uma coisa, você tem todo o potencial para atingir vários níveis de excelência. A dificuldade é você conseguir entender como você funciona e acessar todos os seus recursos. Viver na dor é abafar os seus recursos. Entender que você tem um funcionamento diferenciado e está tudo certo por isso, e viver no seu recurso é fazer com que você seja uma pessoa extremamente grande em termos de alcance, em termos de resultados, em termos de plenitude. E a palavra plenitude ela vem para complementar exatamente o que você está dizendo. Porque a plenitude de como nós nos conhecemos, entendemos os nossos limites, as nossas forças, faz com que a gente também comece a ter a percepção do outro. Você utiliza as técnicas para poder reconhecer no movimento do corpo como que a alma está transbordando, né? Se está transbordando numa frequência positiva, se está transbordando numa frequência negativa, se ela está te dando sinais que você pode avançar com cumprimento, ou se você tem que respeitar o espaço daquela pessoa, relações humanas. O que você disse é muito interessante, que a gente não tem manual, né? A gente não tem manual. Existem vários estudos de padrões de comportamento humano. O Enneagrama, por exemplo, é um deles que a gente vivencia dentro da nossa corporação, né? Nossos padrões de comportamento. Agora, mas também, ao mesmo tempo, tem os canais de comunicação, né? Para quem é visual, quem é sinestésico, quem é auditivo. E tem outras ferramentas que a gente acaba utilizando. O que o Saulo está dizendo é que, a partir do momento que a gente entende como que o ser humano funciona, a gente consegue ativar o maior potencial que existe na Terra, que é a conexão entre almas. Você pode, num olhar, se conectar na alma. E você pode, em uma palavra, matar a alma. Então, é muito forte o que o Saulo está trazendo, enquanto terapeuta, que faz o link do corpo com a alma, nesse sentido, é porque a gente tem esse poder, que com a máquina você pode fazer aí o reset dela, ou fazer Aí, inclusive, chegou um amigo que está aqui, Júlio Pereira, instrutor, comendador Mastermind. Eu estou querendo que todo mundo seja instrutor agora. Já estou chamando comendador de instrutor. Tá uma maravilha isso aqui. Que bom, que bom. É bom que aumenta o exército e a gente pode transbordar ainda mais a essência de Napoleão Hill. Mas o Júlio, ele trabalha com tecnologia. O Júlio faz formatação de máquinas. Só que formatar máquinas, ele tem a técnica para fazer isso e você condiciona a máquina à sua utilidade. Com pessoas não vai funcionar assim. Você pode até ter técnicas... mais ou menos. Olha, eu vou meio que... Eu compreendo você que existem técnicas de você usar a persuasão, existe técnica de você conduzir a pessoa. Inclusive no Mastermind, nós trabalhamos como influenciar pessoas. Influenciar é você tocar no rio interior dela e conduzir para algo maior. E sim, aí você conduz. Eu estou dizendo no sentido de você fazer uma formatação fria sem ter uma participação efetiva na vida da pessoa. Que você, por exemplo, como terapeuta, quando você faz um trabalho terapêutico de excelência e você conduz a pessoa para algo maior, existe um vínculo, por mais profissional que nós sejamos, existe um vínculo que a gente marca a alma da pessoa. É igual a conexão que nós tivemos dentro da sala de aula. Talvez com o computador friamente, você não tem conexão de alma. Você pode formatar seu bel prazer.
E aí é a diferença de você influenciar positivamente, no caso de você estabelecer o ganha-ganha, e de você manipular. Então tem pessoas que manipulam, às vezes técnicas de hipnose e outras técnicas que acontecem que nós também sabemos. Agora, a pessoa manipulada, quando ela volta a si, o vínculo de relacionamento se quebra, a aliança se quebra, a confiança se quebra e o prejuízo é muito grande. Então, com pessoas, a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente pode ativar o potencial dela ou pode matar o potencial dessas pessoas. E é muito legal É legal você dizer isso, Leandro, pelo seguinte, tem duas outras ferramentas, além da análise corporal, que eu mais utilizo. Uma delas é a PNL e a outra é a maiêutica. A PNL permite que eu consiga compreender como o cérebro funciona. E de uma forma bem simples para todos compreenderem é o seguinte: o nosso cérebro é uma biomáquina tão fabulosa que o homem não consegue fazer 10% do que o cérebro é capaz, mesmo criando a máquina mais sensacional do mundo. Não dá. Esse cérebro, ele é muito, muito poderoso. E ele funciona através de programação. Se você conseguir fazer uma programação no seu cérebro, esse programa de fato vai rodar, ele vai funcionar através disso. Agora, você falou uma coisa muito interessante. Como eu disse, ia ser bem breve, para não estender muito. Agora, com relação ao que você disse, é muito importante pelo seguinte: se você simplesmente trouxer respostas para as pessoas, até pode ter um impacto. Mas quando você conduz as pessoas para que elas cheguem nas suas próprias respostas, faz toda a diferença. E aí a maiêutica é justamente essa ferramenta que me permite chegar e conduzir as pessoas para trazer luz às suas questões internas através de uma condução de perguntas para elas chegar nas respostas. É totalmente diferente eu chegar para você e falar: Leandro, você não funciona por isso, isso e aquilo outro, do que de repente eu te conduzir e você perceber que você não funciona por conta disso, disso e daquilo outro. A partir do momento que você falou, você se ouviu, veio de você, o impacto é totalmente diferente do que aquele outro que julga saber tanto que está querendo conduzir como é que eu funciono. Não, eu estou aqui com uma ferramenta. E essa ferramenta pode ser tão efetiva que faz com que você se ilumine internamente e perceba o quanto você funciona bem, se você estiver alinhado e bem determinado. Essa é a parte mais interessante, né? A gente poder ser a faísca que vai fazer a pólvora interna da pessoa se acender e ela, por si só, poder levar essa luz para outras pessoas. Estamos falando da mesma coisa, linguagens um pouco diferentes aqui, mas faz parte. É um processo muito normal da gente observar. Pessoas que juntam as mentes, se conectam no objetivo, as ideias vão surgindo, o mastermind acontece dentro desse inteirinho. Nós temos 8 minutos, eu vou pedir para você ser breve. A gente acabou se estendendo em relação à terceira lei. Qual a terceira lei que para você é importantíssima também? A gente deixa como uma dica, né, em relação a qual lei você tem utilizado, e logo passamos para as considerações finais, que eu ainda não atingi o start no Instagram para poder romper a barreira dos 60 minutos. Chegaremos lá. Terceira lei, Sauber. Legal. A terceira lei seria justamente confiança em si mesmo, que faz até um coro com conhece-te a ti mesmo. Se você não se conhece, como que você pode confiar em você? Então, a partir do momento que você começa a analisar a si próprio e você consegue perceber que você tem qualidades sim, e olha que esse foi um dos pontos que sempre me complicaram na minha vida, Leandro. Eu não acreditava nos elogios que eu recebia. Eu conseguia até resultados bons, mas nunca me julgava realmente merecedor daquilo. Até que eu comecei a perceber, através de processo terapêutico também, que sim, eu sou merecedor de receber alguns elogios. Sim, eu sou imperfeito. Eu costumo dizer que eu sou um imperfeito bem intencionado. Então, nessa minha imperfeição, eu posso sim conseguir resultados positivos, mas não sou isento de erros. E aí, dentro dessa realidade, eu comecei a aceitar, comecei a me perceber. E isso cresceu em termos de confiança. E quando eu comecei a confiar em mim, que é imprescindível para o meu trabalho, porque eu lido com vidas, né, Leandro? Imagina que chegam pessoas para mim que estão para cometer suicídio, que já tentaram algumas vezes. Chegou uma menina de 15 anos que já estava começando a fazer cartas de despedida. E em uma sessão, ela demoveu essa vontade de
se suicidar justamente porque ela começou a perceber, através da análise corporal, que tudo que ela estava não querendo vivenciar, a dor que era extremamente lancinante na vida dela, era justamente o que ela não compreendia, o que ela tinha que fazer para funcionar. E quando ela conseguiu linkar, percebeu, não é que, meu Deus, transformou a vida dela, não, mas ela começou a ter a compreensão de que ela não está com defeito de fábrica, que ela não é maluca porque ela funciona desse jeito, ela simplesmente está em desajuste. E aí nós iniciamos o processo terapêutico e hoje ela está bem mais equilibrada. Que bom que você citou a respeito da confiança em si mesmo, que a confiança é quando a gente assina embaixo sobre aquilo que nós somos e aquilo que nós podemos fazer pelas outras pessoas. Eu vou ousar dizer, é quando a gente entende aquilo que Deus de fato quer que a gente faça. E a gente se sente confiante e a coisa começa a acontecer, independente do que as outras pessoas vão dizer. E aqui, gente, a gente precisa ter atenção com as vozes, que são vozes importantes para nós, né? Porque nem sempre as vozes tão importantes, elas estão em consonância, estão em harmonia com aquilo que de fato vibra dentro de nós. Não é sair ser ignorante com as pessoas, mas entender que se você mesmo confiar naquilo que está dentro de você, a coisa começa a acontecer. Sabe? Muito obrigado. Obrigado pela participação. Nós temos aí 4 minutos para poder encerrar a nossa live. E eu quero dizer que foi muito salutar. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Maria Formiga, a equipe Maria Formiga está aí. E o Johanna está dizendo que Saulo é maravilhoso. Sim, Saulo é maravilhoso. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Luana Andrade chegando também. Quem não conseguiu acompanhar a live durante o processo inteiro, vou fazer esforço para poder deixar salvo, para você poder acompanhar. Quero recapitular as três leis que o Saulo trouxe para nós. Ele trouxe para nós o objetivo principal bem definido, a regra de ouro e a confiança em si mesmo. Então, se você se identificou com uma dessas leis, assuma um compromisso com você mesmo de ativar isso e fazer a coisa acontecer. Nós, no Mastermind, estamos com turmas para abrir um processo vivencial logo assim que as ordens forem acionadas. Saulo está com o processo terapêutico aí. Saulo, quem quiser te encontrar, onde pode te encontrar? Faça aí o seu merchandising rapidamente e a sua saudação final para a gente chegar, marcar o tempo e poder ser cravado aqui e deixar lá me salva. Legal. Quem quiser me encontrar pode pesquisar sobre equilíbrio.terapia sistêmica, equilíbrio.terapia sistêmica, que nas redes sociais vocês vão conseguir me encontrar. Quem quiser, porventura, conversar um pouco mais sobre as coisas que nós citamos aqui, ficou com alguma dúvida, quiser de repente conversar comigo de forma mais direta, pode me procurar diretamente também pelo WhatsApp ou ligando para mim. Ligar vai ser meio complicado, graças a Deus a agenda está bem cheia, então vai ficar difícil de eu atender. Mas me manda um WhatsApp, DDD 22 99947 3799. DDD 22 99947 3799. E como a gente estava falando a todo momento, viver na missão, viver no propósito, faz toda a diferença. E eu estou aqui com uma grande ferramenta para realmente contribuir para que as pessoas consigam se encontrar. Quem é atendido por mim consegue perceber isso. E se vocês quiserem, de repente, podem ter também a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor sobre o meu trabalho. Ok, obrigado, Saulo. Obrigado a todos que participaram aqui. Daniel está falando que as histórias do Saulo são maravilhosas. Top, que bom. Gisele está dizendo as 3 leis. O Júlio está dizendo, não vejo a hora de fazer apoio. O Júlio já foi, além de aluno, já foi apoiador do Mastermind também, das nossas turmas de treinamento de liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz, juntamente com o Saulo. Saulo tinha ter a oportunidade de ter o Saulo como apoiador, acabou que as coisas não aconteceram devidamente, mas não vai faltar oportunidade, Saulo. Ter a oportunidade de vir a Itaperuna também, vai ser uma alegria poder receber você da melhor maneira possível. Eu vou deixar o contato do Saulo lá no feed, tá, pessoal? Então, assim que salvar, eu deixo o link, vou deixar na parte de baixo, Saulo também pode entrar lá. Quem quiser fazer perguntas lá no feed, vai ser uma alegria. A sua participação dá para nós o direito de levar essa ferramenta para outras pessoas também. O fato de deixar gravado é ótimo, porque você pode rever, pode indicar para outras pessoas, pode clicar no aviãozinho e mandar para outras pessoas, então vai ser uma alegria imensa também. Isso promove a gente que está tendo essa oportunidade de trazer amigos
comendadores, profissionais liberais, profissionais que estão atuando e colocando em prática essa filosofia de Napoleão Hill, que a gente tem muita alegria de poder propagar, confiança em si mesmo, objetivo principal bem definido, a força do entusiasmo, tudo isso a gente tem condições também de treinar. Da mesma maneira que o Saulo treinou, ativou esse potencial e está marcando golaço na vida de várias pessoas, você também tem essa oportunidade. E eu fico feliz. Saulo, obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal, a oportunidade de ter vocês participando conosco. Fiquei muito feliz em ter vocês participando aqui. Marcos Sérgio, eu vou colocar para você, vou indicar o contato do Saulo, vou mandar para você no seu zap. Daqui a pouco eu já mando para você e aí fica também registrado aqui esse compromisso. Um abraço em todos. Saulo, um abraço, Virgínia, um abraço na Luna, dá um beijo, coloca uma foto dela para a gente poder viralizar. Antes, porém, um abraço, tá? Fique com Deus. Um sorriso aí, Saulo. Opa! Agradeço muito, cara. Muito mesmo tudo. Beleza. Porque realmente é maravilhoso ter isso. Um abração. Gratidão, gratidão.